Boa noite. Hoje estamos dando mais um passo no nosso programa de atendimento a portadores de transtorno do aprendizado, ao projeto Novo Olhar, Novas Atitudes, oriundo do Comitê Multidisciplinar de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, com apoio da ANEA, Associação Nacional de Distúrbios de Ensino e Aprendizagem, e do Rotary Club SP Sul, que está em parceria conosco para a divulgação à distância do nosso projeto. Quero lembrar a todos qual é a intenção desse projeto. Em virtude da seriedade, da gravidade da questão da educação, do aprendizado das pessoas, cujas consequências são brutais nas suas vidas, nas vidas das famílias, na vida da sociedade. E no Brasil, que 40% dos estudantes apresentam algum tipo de transtorno do aprendizado, que culminam com o afastamento da escola, abandono escolar, aproximação da marginalidade, baixo resultado acadêmico, subemprego, um alto custo social e um custo elevadíssimo para a família. É importante que a gente leve às pessoas as informações mais atuais acerca de como lidar com esses transtornos do aprendizado. Existem alguns que são tratáveis, outros que são remediáveis e outros que a gente pode apenas conseguir que as sequelas não se instalem, porque os transtornos do aprendizado, de uma forma em geral, por si só, eles são circunscritos, eles não se agravam. As sequências dos transtornos são muito mais graves que os próprios transtornos, principalmente em função da forma equivocada com que as autoridades, a escola, os pais, a família lidam com esta questão. Então, nesse sentido que surge a ideia novo olhar e novas atitudes. O novo olhar significa vamos olhar por outro ângulo a questão dos transtornos do aprendizado, dos sintomas que as pessoas apresentam, e ao invés de culpá-las, condená-las e excluí-las por terem transtornos, levá-las a diagnóstico, levá-las a tratamento quando houver, ou a estratégias de minimização das sequelas desses problemas. Essa é a ideia. E nós queremos chegar nos lugares mais longínquos do Brasil, envolvendo profissionais de educação, de saúde, os familiares, os médicos, no sentido de criarem grupos em suas localidades para discutirem o assunto, para estudarem o assunto, para se relacionarem à distância com os profissionais que possam lhes passar informações. E, posteriormente, queremos também fazer aulas presenciais, trazendo profissionais de longe, para que se possam passar um fim de semana em São Paulo, alguns dias treinando alguns aspectos dessa mudança de abordagem. É fato que não há solução pronta para isso. A compreensão dos transtornos do aprendizado ainda engatinha. Ainda temos muita margem de erro nos diagnósticos, principalmente da parte da psiquiatria infantil, onde os diagnósticos são bastante complexos. Então temos muito que aprender. E a gente só aprende debatendo, trocando, ouvindo pessoas, e essa é a nossa intenção. Hoje trago aqui para falar para nós um tratamento para diversos transtornos do aprendizado e mais além do que deles, né, para outras questões também, um tratamento que não é o mais convencional que o médico está acostumado a conhecer, que é uma abordagem muito interessante, que complementa as nossas alternativas de tratamento. Então eu trago aqui hoje a Vani Moreto, que é pedagoga,
mediadora PEI, nível 1, 2, certificada pelo Force Institute de Israel. E também, você vai falar primeiro? Ela fica, depois eu chamo. Tá. Então, senta então. Vou chamar então a Olívia Virgínia Miranda, doutora, fundadora e diretora executiva do CBN, Centro Brasileiro de Modificabilidade, vinculado ao Instituto Forstein de Israel desde 2000. Engenheira de formação de base e trainer advance dos programas de intervenção cognitiva do PEI de Forstein. Essa abordagem da modificabilidade, ela não é exatamente o que vem a ser, mas é uma abordagem muito enriquecedora de grande parte das questões que nós abordamos no nosso trabalho. Vou passar a palavra para vocês fiquem à vontade. Boa noite. Vamos começar a identificar alguns comportamentos que tornam os transtornos de aprendizagem, né, Olívia? Onde a gente percebe, as dificuldades. Dificuldade leitora, percepção imprecisa, destrezas verbais deficientes, incapacidade de separar estímulos relevantes dos irrelevantes, ausência de hábito de trabalho, desorganização pessoal de espaço, dificuldade de análise e classificação, vivência do presente sem perspectivas, baixa autorregulação, dificuldade de análise e classificação, pouca sensibilidade para a dimensão intelectual, baixas aspirações escolares ou de aprendizagem, ser manipulável, baixo sentido crítico, baixa conduta exploratória e carência de um sistema referencial cultural. A gente consegue ver esses comportamentos que a Vânia acabou de listar e frequentemente esses jovens, essas crianças são etiquetados com um transtorno A, B ou C. O que é fato, porque a ciência está aí e faz essa classificação. Ocorre que o professor Forstein, ele propõe a gente entender que existe o transtorno, mas ele propõe que a gente interfira nesse estado desse indivíduo. A ideia dele, ele chamou até esses comportamentos, na época, em 70, de síndrome da privação cultural, ou seja, é uma síndrome que não está no DSM, mas é uma síndrome que está no cotidiano dos indivíduos. Ele entende que quem cuida dessa síndrome, quem trata, é o pessoal focado para trabalhar os transtornos da aprendizagem, seja educador, seja profissional da área da medicina e seja a família. Aí ele propõe o seguinte: nós precisamos quebrar o primeiro paradigma. Por quê? Muito internalizado na nossa cultura, e não só brasileira, a sequência presente, passado e futuro. O que acontece? O passado fica todo o tempo intercalado entre o presente e o futuro. O que ele propõe? Que a gente mude essa sequência. A gente, de fato, internalize que é passado, presente e futuro. Para que eu possa intervir no presente dele, ele intervir no presente dele e ele governar o futuro. A tarefa do professor é essa: conhecer o passado, é importantíssimo, para administrar o presente e governar o futuro. Lembrando que quem governa o futuro é o indivíduo. Né? Aí ele criou um programa, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental. Né? Porque ele tem as teorias, a teoria da modificabilidade estrutural cognitiva, isso defendido em 70, 75, quando a gente ainda não tinha esses filmes científicos que mostram a plasticidade do cérebro, e tem a outra teoria, que é a teoria da experiência e aprendizagem imediata.
Nos Dosteu Dias, ele criou, ele é psicólogo, ele criou um programa que chama-se Programa de Enriquecimento Instrumental. Programa porque tem começo, meio e fim, enriquecimento porque agrega, instrumental porque é composto por instrumentos. E ele também vincula o instrumento, o papel, o trabalho do dia a dia com o instrumento dele, o cérebro, as áreas do indivíduo. Para ele, tudo isso é instrumento, né? Esse programa hoje está em 80 países e em 15 idiomas. Ainda muito pouco conhecido no Brasil, porque ele tem essa proposta que a Vani falou. É um programa e, como tal, é início, meio e fim, acaba, né? E, ao terminar o programa, ele tem estratégias cognitivas para conseguir elaborar suas decisões, suas escolhas e trabalhar suas relações com o mundo. A proposta do professor Forst, na época, ele identificou que os testes psicométricos muito estáticos não permitiam que ele trabalhasse as crianças daquela geração. Ou seja, são crianças da década de 50, 60. Ele resolveu trabalhar um conceito diferente desses testes. E aí ele, percebendo que os testes estáticos, aquela população da época, criou uma produção de deficiências em larga escala. Quer dizer, se não passasse nos parâmetros que a ciência mandava, os indivíduos não poderiam ir para a escola, né? E tampouco estariam inseridos na sociedade. Ele falou, não, mas isso, como é que vai ser isso? Né? Aí criou uma proposta de trabalho com estes testes, tá? E ainda tem a frase dele que é importante, a gente está destacando, que é como é possível avaliar conteúdos e habilidades em crianças nunca expostas a situações formais de aprendizagem. Ao fazer essa pergunta, ele falou, não, eu tenho que trabalhar esses testes, que é o que ele tinha, ele estudou, né, o que ele tinha da formação, do universo de conhecimento da data, e aí ele quis trabalhar diferente. Ele gerou os testes. No primeiro momento, o estático trabalhava um conceito de pré-percepção do que é para fazer e era esperado um resultado X. O indivíduo saía na escala e ele não era considerado um indivíduo com uma determinada inteligência. O que ele percebeu? Se eu mediar o processo para a elaboração do teste, ele chamou de dinâmico, né? Eu consigo, talvez, tirar esse indivíduo daquele resultado. E a diferença entre os dois, ele chamou de potencial de aprendizagem. Esse potencial de aprendizagem, ou seja, o resultado do estático versus o resultado do dinâmico, que foi mediado, ele chamou isso de inteligência. E aí a inteligência passou a ser uma proposta dinâmica que modifica ao longo da vida do indivíduo. Proposta no outro. Capacidade de aprender todos em qualquer estado da vida. Ou com uma carga permanente. Agora. Trabalhar, olha, o que a gente está falando? Se eu perguntar agora para a Vani, vou fazer uma proposta de uma percepção bem estática do que ela pode responder. Eu quero saber qual é a figura que você poria no lugar do ponto de interrogação. Essa é uma percepção estática. Ela está olhando e ela me dá uma resposta. Qual seria, Vani? Ela vai dar 5 e ela fez um processo e está certo. Eu não quero nem saber qual foi o processo dela. A proposta de Forst, ele vem e diz assim, eu vou voltar aqui. Vani, quero que você me dê a resposta, que figura eu vou colocar no ponto de interrogação, só que você vai me responder primeiro como você quer trabalhar. Então, o que você está olhando esse quadro? Primeiro, forma. Ela está olhando forma, tá bom. O que da forma? Forma diferente, formas iguais.
Quando você fala em forma diferente, você está olhando em que posição? Eu falo diferente, eu estou olhando vertical. Quando eu falo a mesma forma, horizontal. Ok, então ela trabalhou o processo dela. Forma e posição. É o quarto. Vai faltar agora, Vani, você decidir, eu eleger, tem lá, vou te apresentar várias alternativas, e você vai decidir que figura você poria lá. Que figura? Eu colocar a 6, porque eu tendo formas iguais, cor diferente. Olha, para. Ou a 2. Ó, ela me fala 6 e ela diz assim, porque eu estou falando de formas diferentes. Formas iguais e cores diferentes. Quando ela fala cor diferente, ela generalizando. Não está indo para o específico um azul e uma vermelha. Se ela vai para cor diferente, ela pode me dar a resposta verde 6, porque ela está dando uma resposta de cor diferente, a mesma forma e mesma cor. Como ela pode me dar a resposta 2, cor diferente. E por que eu não vou aceitar isso? Se ela está me dando o processo dela. O que a gente está vendo aqui? Não me importa a resposta dela. O que eu quero é como ela trabalhou para chegar nessa resposta. Intervenção cognitiva significa que eu tenho que mexer nessa estrutura se eu quiser uma outra resposta. Tudo bem? Né? Ou seja, eu saio do campo de intuição, eu respondi porque eu respondi, para que ela comece a ver como ela pensa. Ou seja, eu quero que ela todo o tempo faça a metacognição, ok? Uma professora pode imagine um copo de vidro que caiba aproximadamente 300 mil. Aguarde o que o aluno respondeu. A grande maioria imaginou esse copo. É bem possível. Mas e eles, um aluno, imaginou esse outro copo. Aí a professora vai dizer, não, está errado, não pode, isso não existe. Como não existe? Vamos fazer a comparação. Imagine um copo de vidro. Os dois copos são de vidro. Transparente? Os dois são transparentes. Que caiba aproximadamente 300 mililitros de água? Sim, cabe 300 mililitros de água. Cheio até a metade. Olha como foi dito para a pessoa, cheio até a metade. As duas formas estão corretas. Eu não disse se era água, estado líquido ou não, tá certo? Olha, onde está a importância? No que se pede. Como eu generalizo e a escola é um tratamento em massa do conhecimento, o que acontece? A escola traz a informação não necessariamente com clareza, não necessariamente com precisão e exige a mesma resposta de todo mundo. E é claro que todo mundo é exposto a sistemas a estímulos diferentes, com modalidades diferentes, e cada um vem com suas respostas. A gente tem um caso interessante que foi assim, a professora de geografia perguntou na prova quais são os países que não têm limites com o Brasil. Uma das crianças vai lá e responde assim, não tem limites porque não quer, porque se pedir, o Brasil dá. Ora, notadamente, o significado de limite para essa criança é muito mais voltado para o conceito de comportamento que ela ouve falar demais da mãe, da professora, e sei lá mais quem, que diz para ela que você tem limites, você peça para ele que ele te empresta, sei lá o que acontece na cabeça dessa criança, que o conceito, o significado da palavra limite não tem nada vinculado com o conceito que a professora pediu lá das fronteiras. Agora, a pergunta que se faz, por que eu estou perguntando na prova e estou utilizando a palavra limite, se durante a exposição e trabalho do conhecimento, eu não utilizei essa palavra e não tampouco pedi que as crianças pesquisassem as
diversos significados para conceito de fronteira ou de outro vocabulário. Então, quando a gente tem clareza e precisão do que eu quero do indivíduo, também tem que ter clareza e precisão para ele ir para a resposta que eu preciso. Ou tem que mediar aquilo que não está preciso. É a história do copo. Né? Quer dizer, será que a pergunta, imagine um copo com transparente, com 300 de vidro, cada um vai imaginar um copo, não é? E aí, como é estática a avaliação, por questões diversas, ele erra, e aí ele não atinge o que se quer do limite, tá certo? O que o Frost descobriu? Que o indivíduo, como é aluno de Piaget, ele fala, bom, se o indivíduo tem que fazer os raciocínios para desenvolver as suas relações, suas estratégias, como é que ele... por que indivíduos expostos ao mesmo estímulo respondem diferente? A hora que ele faz essa pergunta, o que ele faz? Ele foi descobrir o que ele definiu nas teorias dele como funções cognitivas, que antecedem as operações. Quer dizer, para eu fazer raciocínio lógico, existem algumas funções cognitivas que eu tenho que ter eficientemente para que eu faça raciocínio lógico. A escola, os diagnósticos dizem assim, essa criança não faz raciocínio lógico, porque ela não respondeu algumas coisas. Mas não é raciocínio lógico que está inadequado. O que está inadequado são as funções cognitivas necessárias para desenvolver o raciocínio lógico. Aí, o que é função cognitiva? Quais são as funções cognitivas? Aí nós fizemos uma analogia bem simples para entender. Aí a função cognitiva seria para eu ter operação mental, que é o bolo. Para acontecer aquele bolo, eu preciso desses ingredientes. Faltando qualquer um desses ingredientes, o bolo não vai sair. Bem claro o que é função cognitiva. Ingredientes para se chegar na operação mental. Ok? Quais são as operações mentais? Que ele levantou 19, né? Básica que nós usamos até hoje. Identificação, comparação, classificação, análise, síntese. Tá, esses aí. Agora vamos ver. Classificar. Mental, classificar. O que ele precisa? Veja, eu tenho algumas funções cognitivas que eu preciso que elas estejam eficientes para que eu possa classificar. Uma delas, conduta comparativa. Eu tenho que bater o olho nas informações e ir comparando. Considerar duas ou mais fontes de informação. Quais são as fontes de informação? São os conceitos da ciência. Tamanho, forma, são conceitos que eu tenho que andar no mundo e perceber o seu resultado. Duas ou mais fontes. Trabalhar com uma fonte só significa comprar uma geladeira que não cabe na minha cozinha. Né? Eu quero comprar a geladeira de tantos volumes de capacidade, mas eu não vou medir a geladeira, porque eu não vou conseguir comparar com o espaço que eu tenho lá na minha cozinha. Né? Percepção clara e precisa do que eu preciso classificar. Né? São os indivíduos, quais são os itens de classificação? Categorias cognitivas são aquelas que geram a divisão da classificação. Espessura, dimensão, largura, profundidade. Se eu vou separar parafuso, eu vou separar parafuso com duas fontes, eu tenho que ter a capacidade de elaborar, senão eu vou trabalhar vocabulário tipo assim, mais grosso se é mais fino, mas no meio do caminho entre grosso e fino eu tenho dimensões infinitas. Eu preciso criar categorias. E gratidão na coleta de dados. Aí eu consigo classificar, fora outras que a gente aqui não está explorando. Ou seja, para cada operação mental dessas 19 que ele trabalhou, partindo do que o Piaget usava, eu consigo elaborar quais são as funções cognitivas que eu tenho que ter eficiência para poder classificar. Tudo bem? Se a gente não fala em operações,
deficientes. Funções cognitivas deficientes. Então, a aprendizagem mediada é o foco da função cognitiva. O papel do mediador é identificar em qual etapa do processo que essas funções cognitivas não atendem à necessidade do indivíduo e construir com ele novos caminhos para a solução, para se tornar mais bem-sucedido. Às vezes, por que eu faço ou não faço o que eu faço? Por que as coisas na minha vida sempre acontecem do mesmo jeito? Ah, não, eu não preciso fazer isso, eu não tenho funções cognitivas deficientes, a minha deficiência é só afetiva, tá? Só emocional. Então, nós vamos ver que para isso são funções cognitivas também. Claro, a gente não está aqui dizendo que o PEI trabalha todas as partes do indivíduo, ao contrário, ele trabalha a estrutura cognitiva que leva o indivíduo a tomar decisões, que faz com que o indivíduo escolha as relações que ele tem com o mundo, com seus amigos, com a família, com a escola, com as matérias que ele gosta mais e gosta menos. A gente não pode fazer a separação do afetivo com o cognitivo, porque a gente fala no dia a dia, eu não gosto de abacate, mas também não gosto de matemática, mas também não gosto mais do namorado. O não gosto está no vocabulário, está no significado. É preciso que o indivíduo separe a sua relação com todas as áreas da sua vida. Com a matemática, com a alimentação, com as relações pessoais, com a afetividade dele com o namorado, ou com a mãe, ou com o pai, etc. Ao separar, ele vai focando e vai buscando as informações que ele consegue ter êxito nas decisões dele. Por isso que a gente entende que o indivíduo, aliás, o FAR se chama de organismo, porque é um todo, né? Tá. Bom, as do ato mental. Nós vamos marcar entrada, saída, mas essa divisão é puramente didática, porque elas são interligadas, tanto na entrada como na elaboração e saída. A entrada é a recepção do estímulo. A elaboração é como o organismo processa essa informação. E saída é o momento final, a resposta do indivíduo. A gente não tem condição de definir cada função cognitiva e o Force opta por chamar de todos nós temos as funções cognitivas e ora elas estão eficientes e ora elas estão deficientes. Eu não estou eficiente todo o tempo. Eu, adulto, eu, criança, eu, adolescente, jovem. É que eu entro num processo, num movimento para me tornar eficiente. Aí eu começo a fazer a metacognição, que é que eu estou fazendo. Então a gente vai rapidamente passar a lista, que dá 24, e tem a deficiência e o que seria a eficiência. Só que a gente trata da deficiência. E aqueles comportamentos lá no início que a gente apresentou, elas estão realmente ligadas com as funções cognitivas. Os comportamentos acabam sendo uma direção para as funções cognitivas deficientes. A Vani vai falar algumas, porque nós não teríamos condição de definir todas aqui. Percepção imprecisa e sem clareza. A professora levanta um quadrado, mostra as características do quadrado, mas ela não responde retângulo. Não planejado. Um formulário, ou o aluno que pega uma lista de exercícios e já vai fazendo sem ler as instruções. Até que encontre aparelhos em casa e já vai ligando, já vai fazendo sem... Manual é uma coisa que é uma peça fictícia, né? Vem junto com o equipamento, vem junto com o carro e faz nada, né? Poucas pessoas têm essa função eficiente de ir lá, olhar o material, o manual, questionar o manual e aí sim
abrir o equipamento e mexer no equipamento, né? A falta de vocabulário. A orientação espacial deficiente, essa é o direita, esquerda, frente, trás, não, todo mundo sabe, mas eu já vi falar para o taxista, vira esquerda, mostrando o braço direito. Ou então entra no edifício, pega o elevador, sai no corredor onde que é a sala, perde a noção da porta de entrada do edifício. É frequente a gente achar, de repente, estar no trânsito, no caminho, e dizer assim, nossa, eu já passei por essa igreja umas 3 vezes, eu estou perdido, né? A rigor, eu não estou conseguindo achar o lugar que eu tenho que ir. A rigor, ele não está perdido, ele está desorientado. Né? Que ao ver a igreja, ele mostrou que está controlando o espaço, mas ele não tem as 2 ou 3 informações suficientes para ele se orientar naquele espaço. Informação. Eu posso dar um exemplo. 2 colegas marcam um encontro para fazer tudo. O trabalho está gravado no CD. Quando chega está funcionando. Chega na casa do outro amigo, o amigo fala, e daí? O que significa isso? Não tem a relação. Ué, não vamos poder fazer o trabalho, porque precisamos de um equipamento, certo? Ele vai, quem se completamente os excessos. Você já está onde? Aí foi ótimo. O amigo do meu filho, outro dia, no aniversário da avó, ele deu como presente para a avó. Ele não faz leitura além daquilo do que ele está vendo. Né? Ele vê o trânsito está limpo, no Brasil, ele acha que ele está com sorte, porque ele pode ir à frente. Só que e não consegue enxergar todo o trânsito. Isso para dar exemplos de pessoas como nós, não percebem ou percebem uma situação e querem decidir em cima daquela situação sem analisar o entorno. E extrapolar e colocar isso nas crianças, nos adolescentes que não têm visão de mundo e que aqui agora e agora, mas ainda com essa modalidade da internet que nós adultos confortavelmente admitimos que é uma modalidade que limita o indivíduo, e a gente não tem certeza se é, porque nós adultos talvez não saibamos mexer com essa modalidade, só que nós também não estamos promovendo ambientes que façam conexão. Os códigos da internet são códigos de quem usa a internet. Aí, de repente, ele transfere aquele código para a redação e aí ele não vai ter a nota, porque não é o código que a professora de português quer que ele ponha na redação. Só que a gente não está fazendo conexão com as modalidades diferentes. E tanto o professor que não considera, quanto ele que não considera que a atividade na escola é outra, é a percepção episódica do que está acontecendo com o seu conhecimento. E acha que sabe muito. Um porque trabalha muito bem com a internet, com os instrumentos de internet, web, e o outro porque está cobrando o resultado da prova, porque ele precisa apresentar a prova com nota e os parâmetros que o Ministério da Educação exige, né? A outra tela.
permitir que o táxi que você vai tomar pare no acesso de entrada do prédio, e o taxista fala, mas pode entrar, ele que espere. Como assim? Não, você está errado, mas eu vou entrar no acesso do prédio. Quer dizer, o outro é uma coisa, e olhar o seu comportamento é outra. Não só comportamento corporal, sensorial, mas como você pensa. Né? Só o que você pensa é o que vale. E aí vem mais uma função cognitiva, que é a função da comunicação egocêntrica, que é de saída, e aí não tem jeito, é só o que eu penso é que vale. É só, basta ver nossos vícios de linguagem, né? É muito comum você estar falando, conversando e diz assim, e o outro diz assim, na verdade, tá. Bom, não é só isso, ou seja, tudo o que você fala é complementado como se o que estivesse falando, o que eu falar agora é mais relevante. Nós não percebemos o vício da linguagem. O jovem trabalha com códigos. Então, quanto mais eu permitir isso e não entender os códigos, mais eu estou deixando esse jovem incapaz de fazer uma redação lá no trabalho, na entrevista de trabalho. Ou escrever uma carta. Hoje se precisa de pessoas que sabem escrever. E cada vez mais isso está difícil. Né? Uma outra importante é a ausência da necessidade do uso do pensamento hipotético inferencial. Gente, decidir uma viagem de férias, às vezes tem dificuldade, que faculdade cursar, que carreira seguir, para que lado eu vou na minha vida, jogo tudo fora, volto, faço outra, isso é muito comum. A necessidade do uso do pensamento hipotético é saber escolher qual a melhor hipótese para depois coletar todas as informações. A ausência do comportamento planejado, uma pessoa fazer um bolo, com o aparelho, todos os ingredientes, bate o bolo, não viu que não tinha uma forma adequada para colocar no forno. Enfim, as funções cognitivas são estratégias do pensamento, é transporte visual, eu consegui ver o tamanho da roupa e identificar que ela não serve a mim. Não preciso me vestir lá, experimentar 10, 15 vezes. A roupa é ver se o carro que eu estou fazendo manobra cabe naquela vaga, aí fica no ensaio e erro fica uma estratégia cognitiva. E aí as pessoas erram, as pessoas gastam material, gastam tempo, e eles não fazem a prova porque ficam nesse erro de cada atividade, de cada questão da prova. Então, ok? A ideia aqui, gente, não é aplicar todas as funções cognitivas, nem o que elas significam. Até porque o professor, ele pode aprender essas funções cognitivas e desenvolver todas as suas disciplinas com essas estratégias. Não precisa um especialista de PEI aplicar o PEI na sala toda daquele professor. O professor pode desenvolver as suas atividades curriculares fazendo intervenção cognitiva. Claro, ele precisa aprender a fazer isso, né? Mas não está só na mão de nós, especialistas, modificar a estrutura cognitiva dos adolescentes, não. Né, ou crianças. Então, o que é o PEI? É uma tecnologia pedagógica, psicológica, porque mexe na estrutura do organismo como um todo, e é inovadora, porque você trabalha modificando o como o indivíduo pensa. Você coloca em movimento a mudança da estrutura cognitiva dele. Ele se modifica sempre. É a modalidade das relações entre os indivíduos, crianças, adultos, para com seus processos de aprendizagem. Ao aprender a trabalhar as funções cognitivas, você está mexendo e fazendo com que ele aprenda a se relacionar com a família, a escola, o esporte, a profissão e o social dele. Porque ele transcende a aprendizagem das funções cognitivas para todos os seus ambientes, tá? Vamos lá? Mais alguma coisa. Para provocar mudança natal, de vivências, experiências, o PEI entra como um instrumento de modificabilidade, provocada mudança. Okay.
dos instrumentos, analíticas, orientações, ilustrações. Progressões aritméticas, relações familiares, relações temporais, ou seja, que vai tratar os adolescentes com transtornos de aprendizagem tem uma sistematização de 341 atividades que colaboram com a intervenção cognitiva e com a mudança da relação do indivíduo com a escola. Se eu focar a aprendizagem. E é sistematizador, quer dizer, o professor Force ficou 25 anos desenvolvendo esses instrumentos. E cada instrumento foca algumas funções cognitivas que, por sua vez, mostram o resultado das operações mentais eficientes dos indivíduos, ok? Ele também criou o PEI básico, que é fundamental para a estrutura cognitiva de aprendizagem assim, das relações dos objetos com os objetos. A gente aplica esse programa para crianças a partir de 4 anos, mas aplica também para indivíduos que tiveram algum incidente vascular, que perderam a capacidade de raciocinar por temporariamente, onde a gente mescla com o PEI Standard e que ele retoma os vocabulários que ele alega ter esquecido porque teve lá um AVC, um derrame. E hoje a gente tem uma experiência positiva com o pessoal que está diagnosticado com o início de Alzheimer. Por quê? Porque a gente retarda e ele cria estratégias para garantir a relação dele com os objetos da casa dele e com a família dele. É notado, ele percebe, né, tanto quanto o médico diagnosticou, que não controla mais as informações, ele se esquece das informações. Mas esquecer é o resultado final. Antes de esquecer, tem muitas funções que trabalharam para ele falar, não sei. É que nem perguntar para o idoso, assim, que dia é hoje do mês? Do mês, ele fica lá, ele acha que ele devia saber, mas ele não sabe. Porque quem não usa, não sabe. Como ele não lê jornal mais, ele tem uma condição lá na casa dele diferente, ele não sabe que dia do mês é hoje. Às vezes ele sabe que hoje é segunda, porque hoje ele assistiu o jogo. Ele consegue fazer essa conexão, mas responder assim, que dia hoje, ele não responde. E aí você mexe com a autoestima. Mexer com a autoestima de qualquer indivíduo, o jovem, o adolescente, a criança, você está bloqueando o processo de aprendizagem dele. Ok? Aí são mais 180 atividades, né? A gente vai para 527 atividades. Olha só, a mediação de qualquer processo, quando fala do conteúdo, a gente está errando. Não é mais do conteúdo. A mediação tem que ser do processo. Se você mediar qualquer processo, pensando nas funções cognitivas, você vai modificando a estrutura com que aquela pessoa, com aquele indivíduo pensa, ok? Então, a cada aplicação do PEI, o mediado passa, no mínimo, por 3 etapas. 3 momentos. Seria, primeiro, a realização da tarefa. Segundo, a reflexão sobre o processo. E desse conteúdo. Certo? Olha, exemplo de transcendência. De repente, ele não acha um quadrado e acha um retângulo no meio de pontos lá. Mas por que você achou o retângulo, que não é do modelo, e não achou o quadrado? Ele fala, sabe o que é? Esses pontos aqui muito próximos me atrapalharam. Ok, então vamos discutir os pontos muito próximos, porque o que você tem que fazer quando os pontos muito próximos te atrapalham? Porque muitos pontos próximos você vai ter a vida inteira, começando pela sua mãe. Né? Então, que estratégia você vai garantir que os pontos próximos não vão atrapalhar a sua percepção de mundo, a sua decisão de traçar o quadrado ou o retângulo? Isso é o processo que a gente exige dele, a transcendência. Ou seja, ele vai elaborar uma frase onde isso vai ficar como a Bíblia dele.
O programa todo vai desenvolvendo essas transcendências, ele vai escrevendo, a gente costuma chamar até de chaves da vida, né? Porque ele não só vai aplicar lá na escola, como ele vai aplicar para ele, né? Ok? O diagrama do professor, que trata o processo da aprendizagem, gente, passa pelo que a gente chama de SOS. É caipira, né? Eu sou caipira. É assim, o S de estímulo, né? Em inglês, porque a proposta dele toda foi escrita em inglês. O H de humano como mediador, o organismo, indivíduo, e de novo entre o H de humano, tá? O mediador se interpõe em todas as etapas. Então, o papel do mediador é compreender como o indivíduo recebe o estímulo, como ele elabora e qual a resposta que ele vai dar em comportamento, atitudes ou a resposta de testes, de provas e tudo. O que foi colocado, Forsten colocou, o mediador formando uma ponte entre o estímulo, o indivíduo e a resposta. E resposta e indivíduo, porque ele faz o movimento de fazer a conexão entre os dois. E é o que a gente chama de processo. Se você ensina, se você que é terapeuta, trabalha com uma proposta que leva em consideração o conceito desse diagrama, você está mediando o processo do indivíduo. E ele está vendo que ele sabe, que ele pode fazer. Nesse momento, você mexe com a autoestima do indivíduo e ele busca, ele sabe que ele pode buscar a solução. Né? A projeção do futuro vai estar nesse processo. Quer dizer, quando eu falo dos jovens que lá na escola, eu preciso mediar para que eles não tomem essa decisão aqui, porque eles têm que pensar nos desafios que eles têm pela frente para atingir o seu futuro. Mas eles têm que definir o que eles querem do futuro. Isso é modificável, isso é dinâmico. Eu tenho que mexer com esse processo o tempo todo. Então, eu tenho que me interpor no processo o tempo todo como mediador, ok? A dificuldade de aprendizagem, então, tem que ser desconstruídas. Ele mesmo vem com não sei, você não sei não vale, né? E um comportamento, uma resposta frequente que a gente não pode, em hipótese nenhuma, considerar. Isso eu não vou dar conta, não vou considerar. Tem que desconstruir, porque o indivíduo, antes de qualquer um, acredita que ele não vai aprender. Eu tenho que desmontar isso. E num processo que permita que ele frequente a escola, porque senão ele desiste mesmo. Então, você vai aprender, você não sabe agora, mas você vai aprender. Eu vou te ensinar. Só que eu tenho que fazer esse trabalho e mexendo ao mesmo tempo com a estrutura cognitiva dele, para ele sair desse estado de se acomodar com não sei, não vou dar conta. Né? Para a aplicação do PEI, é necessário que o especialista tenha formação e seja credenciado no programa. Aqui temos ambiência de estrutura, ou seja, um todo formado por partes que estão todas relacionadas entre si. O modificar das partes modifica-se toda a estrutura. Uma mudança estrutural se perpetua. Lucas, não estou conseguindo caminhar aqui. É por isso. Tá vendo? Percepção episódica. Eu estava achando que tinha zoom. A gente tem que ver o processo da gente, né? Obrigada. Então, a meta é essa, a gente desconstruir a dificuldade de aprendizagem. Ou não sei fazer. É aquela história, não sei mexer com esse negócio da internet, não sabe, não vai aprender, eu não vou fazer por você. Né? Isso eu falo para minha mãe, que tem 80 e tantos anos. E falo para o meu neto, que tem 4 anos. Quer dizer, quando a gente aprende a trabalhar com essas funções cognitivas, ou a intervenção cognitiva que trabalha as funções cognitivas, a gente se torna um cidadão melhor. Né? E é melhor o quê? Com as relações com o mundo e
Enfim, você é especialista, pode ser especialista de PEI, você pode procurar centros autorizados, que a gente falou, no Brasil tem alguns, e você pode se formar, e você, professor, pode buscar essa tecnologia para você fazer a transferência para a sua prática pedagógica. Agora, os terapeutas, de um modo geral, podem aprender essa tecnologia e colaborar com as crianças que são encaminhadas, ou pelo governo, cada um no seu ambiente, porque hoje a gente tem mais centros de reabilitação, de intervenção, do que se bem que algumas cidades ainda não tem, né? Mas a gente hoje é comum o indivíduo ter a etiqueta de transtorno, levar ele para o centro se tratar. E aí ele acredita que ele é doente mesmo, né? Porque o conceito é tratamento, e aí ele acredita que nem precisa mais ir para a escola. Um dia vai. Minha mãe disse que faltou oxigênio quando eu nasci, por isso que eu não aprendo. Até isso a gente ouve o indivíduo falar. Mas, enfim, gente, o que a gente tinha nesse espaço de tempo para apresentar, e a gente se coloca à disposição para alguma observação. Ok? Oi. Vamos passar então para as perguntas e respostas. Vamos lá. Tem alguns aqui que vieram, e ele tem mais duas lá que estão no computador. Você pode passar as perguntas primeiro aqui para a gente? Bom. Li. Ele percebe que está evoluindo. É a médio ou a longo prazo? É curto prazo, se eu considerar 3 meses curto prazo. Porque a gente tem, na experiência, a gente vê o seguinte, primeiro que o pai às vezes vai procurar a gente como especialista da área de PEI, e ele pensa que ele vai lá e o indivíduo vai ter nota. O PEI vai resolver o problema das notas não obtidas no primeiro bimestre. Né? O que o PEI vai fazer é criar uma nova percepção do indivíduo, que ele tem capacidade de aprender, que ele tem capacidade de buscar novas estratégias para aquelas matérias que ele tem muita dificuldade, e ele vai modificando a relação dele com o estudo das matérias. Mas, depois que a gente começa a aplicar, eu estou falando numa experiência nossa de aplicar por semana 1h30 de PEI por semana, no mesmo dia, porque em São Paulo o pessoal não consegue ir para o atendimento 2 ou 3 vezes por semana. Então, a gente conseguiu estabelecer 1h30 por semana, numa mesma atividade, sessão, e eu diria para você que em 3 meses a família vê modificabilidade do indivíduo, ele percebe modificabilidade e a escola percebe modificabilidade. Agora, a proposta da gente é trabalhar o programa nesse tripé, né? Família, nós, terapeutas, a escola e os profissionais que cuidam desse indivíduo em outros processos terapêuticos, né? Normalmente tem neuropsicólogo, normalmente também tem a indicação via o psiquiatra, às vezes tem um outro psicólogo da terapia, e a gente trabalha como equipe mesmo, e formando o pai mediador, né? Uma vez por mês, os pais têm que conversar com a gente sobre propostas de mediação do comportamento dele em casa. É uma reunião de ações para, de fato, modificar o indivíduo. 3 meses, eu diria que é curto prazo. Por isso me traz uma pergunta, eu vou estar na frente das outras, que é minha mesmo, que é o seguinte, então, o PEI inclui a família. E muitas vezes a criança vai, como você falou, mudar as crenças sobre o aprendizado, sobre a capacidade de aprender ou não, e encontra barreiras na própria família. Então, seria interessante que os pais também tivessem um conhecimento ou alguma passagem pelo PEI. Olha,
nós já tivemos pais que resolveram fazer o PEI. Eu também quero fazer o PEI, né? Em horários diferentes, etc e tal, resolveram fazer. Depois dessa fase aí de começar a perceber que o filho está se modificando. O pai que não tem condição e que não acha que ele precisa do PEI porque ele é competente, ele tem postos importantes, não sei o quê, na empresa dele, e nem tem condição, é o pai que também trabalha muito, trabalha em turnos, etc. Mas ele acompanha a gente obrigatoriamente uma vez por mês. Faz parte do nosso contrato de trabalho com aquela criança que o pai tem que participar dessa reunião, que é a discussão do que significa pai mediador. E olha, para surpresa nossa, o pessoal de menor poder aquisitivo comparece, de maior escolarização comparece, e a gente discute o tema de valores que a gente hoje vê que o jovem está se adaptando e a família tem que se adaptar. Ou seja, o pai tem que ser modelo também, né? O pai também é modelo para intervir no comportamento daquela criança. A mãe também é. E às vezes a criança não tem pai e mãe. É uma avó que cuida. É alguém que nem tinha relação consanguínea, mas a gente indica que tem que ter esse tripé muito unido. É uma vez por mês, quer dizer, é gratificante ver que a família, o ambiente é modificante. O professor Force fala acredito na modificabilidade estrutural cognitiva, eu acredito na modificabilidade do ambiente, das relações. Ok? Pergunta? Se aplicar o PEI para pessoas com Alzheimer, e quais os benefícios? Olha, nós aplicamos o PEI, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar com os indivíduos que estavam com o primeiro diagnóstico, no início de Alzheimer. Eu nem sei, sinceramente, se ainda se fala isso, é início de Alzheimer. Antes falava-se, né? Mas a gente já teve sucesso. Por exemplo, tem um senhor que, antes, a esposa que levava até a gente para ele trabalhar. Ao longo do tempo, ele foi aprendendo a ter estratégias para pegar o ônibus da casa dele, descer no próximo a gente, andar da gente até a estação de metrô, chegava na atividade nossa, na nossa área, ligava para a esposa e falava, cheguei. E vice-versa. Quando ele chegava na casa dele, ele ligava para a gente para dizer, cheguei. Ele sabia que fazia parte de um controle da garantia dele ter autonomia para ir e vir até o atendimento dele. Aí ele fez isso com a atividade de dança que ele fazia, etc. Tá? Qual é a idade ideal para levar uma criança a tratamento com o PEI? Hoje a gente pode atender crianças desde os 4 anos. Ok? O pessoal não alfabetizado, ou alfabetizado funcional, como a gente está por aí caracterizando, a qualquer momento. Qualquer momento. Hoje a gente trabalha o pessoal com 25 anos, 26 anos, que ainda são adolescentes, né, que as mães, os pais que nos procuram, gente, qualquer idade, porque o mediador trabalha o indivíduo. Não. 4 anos. Médico pediatra do interior do Rio Grande do Sul pode fazer para aprender a aplicação do PEI? Olha, nós trabalhamos a formação direta em São Paulo, um curso intensivo em julho e janeiro. E às vezes a gente consegue promover em algumas regiões cursos que a gente forma em 2 ou 3 etapas, aliás, de quinta, sexta, sábado e domingo. Então, não sei que cidade seria, no Rio Grande do Norte, né? Mas a região norte, a região nordeste, a gente está se programando para ir para Fortaleza. E aí seria no mesmo esquema, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou intensivo em São Paulo, em julho ou janeiro, 2 semanas seguidas. Ok. Como que é o processo de motivação e o tratamento? Olha,
Essa é uma excelente pergunta, porque nenhum pai, nenhum indivíduo consegue fazer com que o indivíduo faça o tratamento se ele não tiver afim. Isso em qualquer área, eu acredito. A resistência em PEI aparece quando a atividade de PEI é colocada justo na hora do futebol do indivíduo. Você fala, puta, é justo a hora que eu jogo bola, então vai tirar o futebol e vai fazer o PEI? E aí a gente tem que negociar, porque também não é essa a proposta, né? Agora, os indivíduos que começam a fazer o PEI, eles gostam do PEI, né? Então, se tiver que fazer alguma economia na família, eles falam, eu quero ir no PEI, e tiram outras regalias, o próprio indivíduo. A gente convence o indivíduo mostrando para ele, fazendo pactos com ele na entrevista, né, de atendimento de anamnese, depois com a decisão da família de fazer o PEI, onde a gente pactua regras de atendimento. Ele passa a gostar do PEI. Eu não lembro de casos nossos que os indivíduos desistiram. Eu lembro de casos que os pais pararam, porque o menino está ficando muito questionador, muito crítico, né? Então teve pai que tomou essa decisão, ele já está bom, ele já está tirando nota na escola, então ele não precisa mais do PEI. Não é a proposta é assim, início, meio e fim. O PEI standard para criança já alfabetizada, adulto, ele demora 1 ano e 8 meses, se eu respeitar férias rituais religiosos, carnaval, etc., férias escolares, é esse o tempo máximo que a gente demanda esse programa. É um curso, aliás, a gente chama de curso, para ele aprender o processo de aprender, e ao final ele recebe um diploma, que atrás está lá escrito as transcendências que ele escolhe ao longo do programa, que dá umas 150 mais ou menos, que são as chaves dele, né, para a vida dele. Então, a gente não tem caso de desistência do aluno. Agora, se o adulto desiste às vezes porque ele tem questões profissionais, ele cansa e ele acha que ele já está bem, então ele não precisa. Mas ele para, interrompe, deixa eu melhorar um pouco a minha cabeça, pagar um pouco de dívida, eu volto. E volta. Tem vários casos. Agora, a criança, ela quer continuar o PEI, gosta do PEI. O adolescente gosta do PEI. Quando o PEI não dá certo, e a gente como profissional está percebendo, é quando a gente não tem uma parceria com outros profissionais. Por exemplo, o menino drogado, não adianta vir falar que só o PEI resolve. Não resolve. Ele precisa de outras ações, de outros profissionais que colaborem na modificabilidade dele. Então, o que vai colaborar para ele mudar o sistema de crenças e valores, o ponto de partida novo da vida dele, etc. Mas ele também precisa de outros profissionais. E aí este acaba desistindo, ou a gente interrompe o PEI até que a família busque a outra área que é muito mais eficaz nesse sentido, né? Deixa eu juntar duas perguntas numa só. Na medida que a criança chega ao tratamento com uma série de crenças que vocês irão desconstruir, seria útil passar os pais, antes da criança ir à escola, uma experiência com o PEI, para diminuir ou minimizar a possibilidade de que a criança tenha essas crenças que deverão ser desconfirmadas posteriormente? Seria uma abordagem de prevenção, na verdade? E é muito rica, até com família. Quando a intenção da família é essa, porque a rigor eu não vou construir crença, quem ouve a gente falando de questões religiosas, né? Não, são crenças eu sou competente, exatamente, é o aprendizado dele, né, que mexe na aprendizagem. E foi muito sucesso, quer dizer, a família inteira fazendo PEI, claro que a gente pôs profissionais mãe e filhos juntos, com não é terapia familiar, mas você percebe, é um curso que os 4 estão fazendo de diversas idades, né? O menor é o adolescente. E todo mundo discutir questões que o mundo as ações dentro de casa. E elas se modificaram.
E o PEI pode ser considerado também, ou aplicado, são outras duas perguntas, estou juntando aqui, como instrumento de diagnóstico de disfunções, das funções executivas? E a gente tem trabalhado com o pessoal que é especialista e caracteriza as funções executivas deficientes, é que eles conseguem fazer, os neuropsicólogos, que aplicam e caracterizam as funções executivas deficientes, eles conseguem nos dizer quais são as funções cognitivas que eles relacionam com aquelas deficiências executivas. E ao aplicar o PEI, eu consigo intervir, portanto, transformar aquelas funções executivas em eficientes. O que vocês estão respondendo? E a rigor, esse pareamento, se eu puder dizer essa palavra, entre funções executivas que ele não pontua bem as funções, no estudo ainda, né? E há profissionais que estão aplicando o PEI com essa intenção e que vai ser interessante quando isso tiver mais concreto. A gente consegue inferir quais são as executivas vinculadas às quais funções cognitivas. E aí, ao inferir, a gente consegue focar a aplicação do PEI para aquelas funções cognitivas e não as 28 funções. Como são 14 instrumentos, eu consigo passear em várias modalidades naquelas funções cognitivas. Muito bem. Algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar mais para acrescentar? Perguntas? Então, um comentário, despedida. Eu quero agradecer, né, a PM por essa oportunidade, ao Rotary e também a você, né, André, né? Porque eu penso que o Brasil, como nação, ele vai modificar o caminho dele se a gente modificar o comportamento das famílias, das crianças, de como a gente quer essa nação. E só tem esse caminho, a transformação otimista desse Estado. Então, você nos permitir fazer essa apresentação, nos permite dizer, olha, existem saídas, a gente precisa divulgar mais. Isso foi uma boa oportunidade, eu queria muito agradecer em meu nome, Olívia, em nome da Vani também, mediadora de PEI também, e a gente está à disposição sempre que precisar. Então, agradeço, estamos dispostos a participar desse projeto e melhorar em todos os setores que a gente puder, né, Olívia? Muito obrigada, viu? Então, eu que agradeço a presença de vocês, e espero que as pessoas que estão assistindo tenham se beneficiado, e para tomar esse contato inicial, depois, havendo interesse, procure informações através da gente, ou não sei se deixou um e-mail, mas aí pelo contato com a gente pode encaminhar. Mas agora outra coisa importante, o que você falou de modificabilidade, né, modificar no Brasil, etc., é exatamente o projeto nosso, novo olhar, novas atitudes. Porque as pessoas pensam que a educação é fazer a pessoa aprender aquilo que lhe é ensinado de acordo com um programa de ensino em que ela é obrigada a pensar reativamente de acordo com o que é imposto. Né? Exemplo do copo. E essa questão da educação, então, é que a pessoa ela não aprende a pensar, ela desaprende a pensar e aprende a decorar. Então, esse aprendizado não traz nada de novo e é desinteressante. Então, o nosso projeto, quando a gente fala novo olhar, novas atitudes, é para propriamente nas comunidades que as pessoas pensem pensamento, pensem sobre o aprender. Então, é para as pessoas reaprenderem a pensar, porque a educação limitou o pensamento. Então, essa é a ideia. Então, significa modificabilidade. Não criando algo novo, deconstruindo
errado o que foi construído errado. Então são várias linguagens, o PEI é uma linguagem muito interessante para isso, eu conheço, que eu já fui paciente de PEI, fui mediado, né? Então eu conheço bem, e esse é um instrumento muito interessante, e como nós vamos trazendo aqui aos poucos outros instrumentos que atuam sinergicamente. Muito importante, né? Não se trata de termos aqui uma solução do tipo, a pessoa tem um TDAH, tem que tomar um medicamento e assim por diante. Só. Não. Isso é um componente de um conjunto de interações que nós podemos fazer, né? E o PEI é um componente muito importante. Eu quero agradecer a vocês, então, agradecer a PM, agradecer ao pessoal do Rotary Club, a ideia e a quem está nos assistindo, e informar que na última segunda-feira de agosto, estaremos aqui novamente com uma outra videoconferência, ok? Até então. Obrigado, boa noite.